Não consigo ler Allan Kardec. Acho difícil. Isso tem algum problema? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos conversar sobre essa questão de, de não conseguir ler as obras de Allan Kardec porque acha difícil. Mas antes da gente conversar sobre isso, já curte meu vídeo, que você me ajuda muito. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, eu tenho o meu Instagram, Leitura Espírita, há 6 anos. E eu já recebi essa mensagem algumas vezes de pessoas falando que não consegue ler Allan Kardec porque acha difícil. E bom, antes de dizer o que eu quero dizer nesse vídeo, eu quero que você, que acha que as obras de Kardec são difíceis, se sinta acolhida, tá? Porque um dia eu também me senti assim, eu te entendo, porque eu não nasci espírita, eu fui conhecendo o espiritismo aos poucos, e eu quero te dizer para não desistir de ler e entender as obras de Allan Kardec, porque você vai entender. Quando eu iniciei no espiritismo, eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no meu canal, né? Como eu conheci o espiritismo. Eu vou falar brevemente nesse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui para você assistir depois. Quando eu iniciei no espiritismo, foi assim: eu estava ali vendo uma revistinha da Avon, e aí eu sempre gostei de ler, e eu sempre gostei de ler biografias. E aí tinha lá a biografia de Allan Kardec, de Marcel Souto Maior. Eu falei assim: acho que eu vou comprar esse livro. Eu não sei quem é Allan Kardec, mas eu gosto de ler biografia. Se quer uma biografia, estou sem biografia para ler, vou comprar esse livro. Comprei o livro, comecei a ler e eu fiquei maravilhada de como Kardec foi descobrindo e estudando os fenômenos espíritas, como ele, como professor, cético, cientista, foi investigando tudo e isso foi me dando mais curiosidade para conhecer a doutrina espírita. Então, depois de ler a biografia de Allan Kardec, eu quis ler a biografia de Chico Xavier, depois eu fui ler Iniciação Viagem Astral, do Espírito Lancelin, que é um dos meus livros favoritos e eu sempre faço propaganda dele aqui no canal. E aí eu fui ler as obras básicas de Kardec. E quando eu peguei as obras básicas de Kardec para ler, eu achei muito difícil. Eu não estava entendendo nada. E olha só, isso é perfeitamente normal. Sabe por quê? Porque as obras de Kardec trazem conceitos novos, palavras novas. O Espiritismo é uma ciência, uma religião, uma filosofia muito extensa. Então, é normal que quando você lê o Livro dos Espíritos, né, ou qualquer obra de Kardec pela primeira vez, você não entenda muito. É normal, porque realmente aqueles conceitos são todos novos para você, pelo menos nessa encarnação, né? E aí o que eu fiz? Eu deixei um pouco de lado as obras básicas e fui ler Nosso Lar, Há 2000 anos, Violetas na Janela. E aí eu peguei novamente o Livro dos Espíritos para ler. E sabe o que aconteceu? Eu estava entendendo muito mais do que a primeira vez que eu peguei o Livro dos Espíritos para ler. Porque eu já tinha lido Nosso Lar, Violetas na Janela, como eu falei com vocês, que fala sobre os conceitos do Espiritismo, fala sobre vida após a morte, fala sobre reencarnação. Então, esses livros me deram um pouco de conhecimento, uma certa basezinha, para eu entender o Livro dos Espíritos, para eu entender o básico, né? Com esses romances eu entendi o básico e eu consegui entender muito mais as obras de Allan Kardec. Aí eu senti que aí sim eu tinha condições de entender o que estava escrito ali no Livro dos Espíritos. Então, assim, tem problema começar no Espiritismo estudando, lendo outros livros sem ser as obras de Allan Kardec? Assim, eu vou te responder o seguinte: não é o ideal, mas nem tudo na vida se começa de forma ideal. Na verdade, a maioria das coisas não começam da forma ideal. A maioria das pessoas entram no espiritismo através da dor, né? Precisando de consolo, precisando de um abraço amigo. A minoria das pessoas entram pela curiosidade, como foi o meu caso, né? Então, assim, se você hoje é espírita e não consegue ler as obras de Kardec, tem dificuldade de ler as obras de Kardec, tudo bem, porém, eu vou te dar um conselho. Eu vou te dizer para ler um romance como Há 2000 anos, Nosso Lar, né? As obras de André Luiz, de Emmanuel, e ao mesmo tempo você lê uma obra de Kardec. Leia o Livro dos Espíritos e estude
com vídeos aqui no YouTube. Porque, assim, na época que eu iniciei o Espiritismo, 8 anos, 9 anos atrás, eu nem sei se tinha vídeo aqui no YouTube sobre o Livro dos Espíritos. Vai ver, até tinha, né? Mas eu, quando entrei no Espiritismo, eu não imaginei que o universo espírita era tão grande. Gente, eu nem sabia que tinha música espírita. Mas hoje, eu não sei se antes tinha, hoje existem vários canais aqui no YouTube que estudam as obras de Allan Kardec. Né? Eles vão lendo as obras e explicando os trechos. Então, o que eu indico para você que tem dificuldade de ler as obras de Kardec é exatamente isso. Leia as obras de Kardec estudando com um vídeo aqui no YouTube, né? Eu vou colocar aqui embaixo os links dos canais que eu sei que tem bons estudos das obras básicas e, ao mesmo tempo, você vai lendo ali numa hora que você não quer estudar, quer relaxar a cabeça, você lê Violetas na Janela, leia Há 2000 Anos, Nosso Lar, se bem que essas obras também são de estudo, né? Mas assim, dá pra gente ler relaxando e depois na próxima leitura, quando você estiver sabendo mais do Espiritismo, você lê realmente estudando. E é legal fazer essa leitura assim conjunta das obras de Kardec com algum romance, porque você vai vendo que você está lendo as obras de Kardec sendo aplicado ali no dia a dia dos personagens, né? Agora sim, desistir de ler Allan Kardec, não estudar Allan Kardec, não é uma opção, porque isso daí tem problema. As obras de Kardec são a base da doutrina espírita. Você só vai saber o que é o espiritismo e o que não é o espiritismo lendo Allan Kardec. Você só vai ter segurança de ler um livro espírita, assistir uma palestra, assistir um vídeo no YouTube e saber que aquilo que está no livro ou que aquilo que o palestrante está falando realmente condiz com o espiritismo se você ler as obras de Allan Kardec. Você só vai ter segurança naquilo que está lendo e ouvindo se conhecer o que é o espiritismo. E a gente só sabe o que é o espiritismo lendo Allan Kardec. Por isso, desistir de ler Kardec não é uma opção. Porque sim, por exemplo, o Livro dos Médiuns. Lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai ensinar pra gente a identificar quando uma comunicação é de um espírito que realmente quer te passar uma mensagem boa, quer te ensinar algo, daquela que é um espírito que tá só ali falando uma coisa de brincadeirinha, ou ele fala uma mensagem linda, mas ali no meio da mensagem tem uma coisa que não é verdade. Você só vai conseguir identificar isso entendendo como os espíritos se comunicam, né? Que isso, e a gente aprende isso lá no Livro dos Médiuns. Kardec nos mostra como é a linguagem dos espíritos, sobre o que eles podem e o que eles não podem falar com a gente. Então, assim, se hoje você não consegue ler, tudo bem, mas não desista, não deixe isso de lado, porque isso é importante para você mesmo, para que você tenha mais clareza daquilo que você está lendo e ouvindo. É importante para que você consiga ter esse pensamento crítico. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo desses canais que eu sei que fazem esse estudo. Também vou deixar o link das resenhas que eu já fiz das obras básicas. Leia a Revista Espírita também é um trabalho importante de Allan Kardec. Também vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se tiver sugestão de vídeo, também coloca aqui embaixo. E olha só, gente, meus amigos, tenham paciência com as pessoas que estão entrando e conhecendo o Espiritismo. Imagina só se Jesus não tivesse tido paciência com a gente. Porque Jesus veio aqui, ninguém entendeu a mensagem dele, crucificaram Jesus e nós estamos até hoje tentando entender a mensagem de Cristo. Então, assim, nós temos que ter paciência com aqueles que estão entrando na doutrina e não crucificá-los quando alguém fala que não consegue ler Kardec. Essa não é a posição de um espírita, né? Então, a gente tem que acolher essas pessoas, dar dicas, informações, incentivar o estudo. É isso que nós temos que fazer. Agora sim, então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um grande abraço e até mais!